Então veio um dos 7 anjos, que tem as taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio e o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro com vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu disse lá em casa essa semana que eu não usaria nenhuma ilustração do Matrix essa semana. A tentação era grande, não é? Mas não. Ora, as ilustrações devem estar de acordo com o nosso contexto, cultura e tudo mais, e tem a ver com aquilo que as pessoas estão naquele momento pensando, de forma que aquilo que a gente vive possa esclarecer um pouco o que a palavra de Deus diz. Mas eu quero começar dessa forma, adereçando um problema que temos quando lemos Apocalipse. E é esse. Felizmente eu ouço muitos cristãos dizendo que tem dificuldade com o livro de Apocalipse, porque não entende, isso é normal. Outros
já ouvi dizer, não se interessam. Outros se interessam, mas não acham muito importante. Mas se o Apocalipse é a revelação de Deus que culmina todas as promessas de Deus, e você diz que é cristão e que tem esperança naquilo que a Bíblia diz, você não gostaria de saber o que a Bíblia diz no final dela? Você não gostaria de saber como é que essa história termina de verdade e o que isso significa para nós? E se nós não entendemos o que está aqui e falamos que temos fé e portanto temos esperança, se nós não entendemos o que está aqui, então nós temos esperança em quê? É interessante, meus irmãos, o quanto a palavra de Deus contrasta as nossas utilidades, ou vou colocar dessa forma, os nossos utilitarianismos para princípios tão bons das Escrituras. No sentido de que há muita coisa na Bíblia que nós aplicamos para nós mesmos e que nós vemos o resultado daquilo quase que imediatamente. Não é? E eu vou dar um exemplo claro aqui. Nenhum dos nossos filhos estão sendo criados por pessoas que batem na mulher, que batem nos filhos, que é viciado não sei o quê, que gasta dinheiro no jogo. Imediatamente, por sermos cristãos, há benefícios ali, imediatos. O problema é que nós podemos nos acostumar com essas coisas imediatas e esquecemos que há uma esperança muito maior para nós. E por que eu estou falando dessas duas coisas? Para tirar do nosso coração a ilusão de que não é extremamente importante nós entendemos o que acabamos de ler. Porque de acordo com o apóstolo Paulo, se tu não crês no que está aqui, eu vou dizer Paulo porque ele vai apontar para isso em termos de nova esperança. Eu sei que João escreveu Apocalipse, tá bom? O que eu quis dizer é que Paulo apresenta para essa mesma esperança do culminar de todas as promessas de Deus, e ele diz para nós o seguinte: olha, se a ressurreição e os novos céus, a nova terra, a esperança que nós temos não é real, nós somos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Porque então nós estamos vivendo tudo isso, sendo que isso não vale nada. Agora, entender, viver e esquadrinhar as nossas vidas pela maravilha daquilo que acabamos de ler, faz com que nós tenhamos não só uma vida diferente, com perspectivas diferentes, mas tenhamos também uma esperança que encompassa todos os nossos sentimentos, todos os nossos planos, todas as maneiras como nós nos relacionamos uns com os outros, de tal maneira que aquilo que é futuro se torna realidade progressivamente nas nossas vidas. Portanto, eu tenho que repetir o que eu disse na semana passada, porque esse texto é continuação do que eu preguei na semana passada, e eu vou dizer essa frase novamente. Meus irmãos, aquilo que vivemos agora só tem significado por causa daquilo que será o futuro. Aquilo que somos agora só tem significado por causa daquilo que seremos no futuro. Então, tendo dito isso, espero que tenha ganhado as vossas atenções, eu passo a explicar versículo por versículo o que Deus nos diz nesse texto, e os irmãos ficarão junto comigo, com certeza, maravilhados com o que Deus faz no final da Bíblia, fechando quase todos os assuntos da Bíblia. É quase que uma tarefa impossível falar de toda a teologia bíblica que está aqui. Talvez levaria semanas para falar de cada uma delas e citar cada texto que foi citado, mas eu espero que os irmãos peguem pelo menos as ideias mais principais. Versículo 9 diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 asas, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou como dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Vocês percebem a diferença? Dos versículos 21 até o 8, o versículo 21 começa dizendo: eu vi o novo céu e a nova terra. Eu ouvi, ele não tinha visto ainda então,
Eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: eis o tabernáculo com os homens de Deus, e habitará com eles, serão seu povo, eles serão seu Deus, estaremos com eles, e ele mesmo vai enxugar suas lágrimas. Ele viu uma coisa e ele ouviu outra. E aquilo que ele ouviu explica o que ele viu. E aquilo que ele viu e ouviu é fundamentado por esse, que diz o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, Jesus. Tudo está feito, como ele disse na cruz, agora cabalmente na eternidade. Tudo já está feito. Não é algo que pode acontecer, é algo que vai acontecer. No versículo 9, então, meus irmãos, é como se na visão de João, Deus desse mais um zoom naquilo que ele está dizendo. É como se fosse uma página da internet. Nós estamos lendo uma coisa, de repente a gente vê um link ali, e há um assunto interessante, a gente clica naquele link e abre uma outra página para explicar um pouco melhor o que está acontecendo. O versículo 9 é aquele link. É um link que você abre para entender um pouco mais. Se Deus tem um novo cosmos para nos dar, com novos céus e nova terra, agora nós vamos entender quem é essa nova Jerusalém de maneira mais cósmica, no sentido de que ela se torna então o centro de todas as coisas, como tem sido na história da igreja. Por isso, ele fala o seguinte: vem, que agora eu vou te mostrar. Ou seja, ele vai dar um zoom, ok? A palavra tem até esse tipo de significado no grego, que ele aumenta a visão. Eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Meus irmãos, tudo que está escrito daqui para frente não é uma coisa física somente. Tudo que está escrito aí daqui para frente são expressões metafóricas sobre o povo de Deus. E à medida que as pessoas liam esse texto, elas iam tomando um susto atrás do outro, entendendo o que a Bíblia dizia o tempo todo. É como se fosse a chave para entender tudo que estava escrito no Velho Testamento. E aí no versículo 10 ele fala assim: e Deus então me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, e mostrou a cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ele já tinha dito isso, concorda comigo? Já tinha dito isso. Ela descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Os irmãos, a igreja desce dos céus com a glória de Deus, novos céus e nova terra, e Deus estabelece a igreja de Jesus Cristo como centro da sua nova criação. Ele começa a falar da beleza. Lembra no versículo capítulo 21 que ela desce do céu ataviada, adornada? Agora ele explica como ela está adornada. Ele começa a explicar: olha, é como se fosse uma pedra preciosa, com pedra de jaspe cristalina, tinha grande, o brilho, a beleza, é como se fosse a joia mais cara, mais bonita, mais brilhante que o ser humano já viu. É como se fosse a igreja tão bonita que ela desce do céu como se fosse um diamante. Essa é a linguagem de João. Ora, a gente sabe que a beleza dela não é inerente dela, mas do que Cristo fez nela. A glória de Deus brilha através de nós, e nós começamos a ver no culminar de todas as coisas o que realmente significa ser imagem e semelhança de Deus. Muito mais do que isso. Nós vamos ver aqui que nós nos tornamos a imagem e semelhança do próprio Cristo. Os irmãos vão entender. Essa cidade desceu dos céus, ela é a Nova Jerusalém, ela é o povo de Deus, e essa cidade tem uma grande alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste, ou seja, tudo é muito perfeito, muito, tudo relacionado à criação. Lembra? Tudo foi criado em 3, no Gênesis, tudo foi criado nesse período de Gênesis de maneira praticamente meticulosa, desculpa a palavra que eu queria dizer, praticamente muito peculiar, muito precisa, como o tabernáculo, e como a criação, porque o tabernáculo nada mais é que uma recriação da criação. E aqui nós vemos no final dos tempos isso acontecendo novamente. Tudo era muito específico.
E tudo isso estava sobre, ou seja, o fundamento de tudo isso, no fundamento de tudo isso, estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Uau! Não foi o apóstolo Pedro que disse que a igreja está firmada no fundamento dos apóstolos? Não foi o Senhor Jesus que disse que eu vou construir a minha igreja sobre ti? Pedro, que seria o pioneiro da fé cristã, não como papa, como alguns querem colocar, mas como aquele que traz o evangelho para os judeus e depois para os gentios, na casa de Cornélio. Não é o apóstolo Paulo que nos diz que tudo que nós somos como igreja é fundamentado no ensino dos apóstolos? Aqui João vê isso nos céus. E você pode se perguntar, se o fundamento são os apóstolos, por que o nome são das 12 tribos de Israel? E aqui, meus irmãos, é onde fica clara a minha teologia, e vocês vão perceber por que eu realmente creio que Deus não teve um plano B com a igreja dos gentios. O plano de Deus sempre foi esse. Através de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Em Cristo ele cumpriria todas as promessas de Deus para o povo de Israel, e nós seríamos incluídos, e como ele mesmo disse, nós seríamos enxertados nessa família. Ou seja, meus irmãos, quando Paulo fala que nós somos o novo Israel, ele não está brincando. Não é uma metáfora qualquer. Nós somos o povo de Deus, fundamentados nos apóstolos. Nós, quando pensamos numa nova igreja e pensamos em estrutura, e essas coisas são tão boas e tudo isso glorifica a Deus, porque Deus quer fazer tudo isso através de nós. São coisas simples, são coisas boas, tudo que nós somos, e pode parecer humilde, mas nós temos que ver as coisas também nas perspectivas divinas e cósmicas. Uma coisa que começa pequenina aqui na margem sul tem padrões de excelência e graça e misericórdia que são eternos e vão transparecer na eternidade dessa forma. Irmãos, a margem sul, pequena como é, da maneira como Deus nos chamou, estará lá nesse dia, fundamentada nos apóstolos, desce do céu gloriosa, nos nossos portões vão estar escritos sim os nomes das 12 tribos de Israel, e nós seremos a glória e a majestade de Deus, não por causa de nós, mas por causa do que Cristo fez em nós, enquanto estávamos aqui nesse mundo. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Meus irmãos, essa linguagem foi usada por Ezequiel, por Isaías, para falar do templo. Os irmãos lembram disso? Para falar do tabernáculo, para falar sobre profecias da restauração do culto a Deus conforme a sua vontade. Tudo isso, meus irmãos, nos leva à palavra dos profetas. A cidade é quadrangular, que tem comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura são iguais. Deixa eu falar algumas coisas aqui sobre isso. Deixa eu ler o versículo 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. A palavra adornado, ataviado, aparece aqui de novo, tá bom? A mesma linguagem que foi usada para a noiva. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólio, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto, o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus poderoso, todo-poderoso, e o Cordeiro. Não vi nela santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus todo-poderoso, e o Cordeiro. Você leu tudo isso e você pensou, se você está no primeiro ano, no primeiro século, você conhece o Velho Testamento, você decorou
Êxodo, você leu, você sabe Levíticos, você sabe de cor as medidas do tabernáculo, você sabe de tudo isso. Você é um judeu do primeiro século que é cristão, ou você é um cristão gentil que conhece as Escrituras, e você lembrou, ao ouvir essas palavras, que tudo que foi descrito aqui parece muito com o Santo dos Santos no tabernáculo. Isso não é à toa. Porque o Santo dos Santos era o único lugar que nem Moisés conseguiu entrar. O homem que viu a glória de Deus não pôde entrar no tabernáculo. É interessante, meus irmãos, nós lembrarmos que a maneira como o céu é descrito é igual, é idêntico ao tabernáculo. A igreja é o tabernáculo. E como é que você sabe disso, pastor? Ora, porque o texto está nos dizendo, no versículo 3, eu ouvi uma grande voz explicando, eis o que, irmãos? Eis o que? Eis o tabernáculo. Eis o tabernáculo. Você já tinha percebido isso na sua leitura? Esse é o tabernáculo de Deus. Quando Pedro nos diz que nós somos pedras vivas, quando Pedro nos diz que nós somos construídos como um edifício santo e agradável ao Senhor, ele está usando uma metáfora, sim, mas João viu isso acontecer nos céus. E ele descreve isso da mesma forma para nós. Toda essa beleza, as pedras que iriam no peitoral do sacerdote, é a própria igreja. As 12 tribos de Israel, os 144 mil, como a gente leu antigamente, quando pensamos em Apocalipse 7, né? Ele ouviu um número e ele viu uma grande multidão da qual ninguém podia contar. Ele ouve o número, ele vê a grande multidão. Está acontecendo a mesma coisa com João. Ele ouve o que é, então ele vê o que é, e ele explica para nós quem nós somos. O tabernáculo de Deus. Por isso que no versículo 22, há uma expressão, eu não vi santuário nessa nova cidade, porque a própria cidade é o santuário. Versículo 23, a cidade não precisa de sol, por quê? Nem de lua, por quê? Porque a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, onde é que nós vimos isso na leitura do Advento essas semanas? Isaías capítulo 60. Em Sião não vai haver mais necessidade de lua nem de sol. Por quê? Porque Deus será a sua própria luz. Os irmãos entendem que João está dizendo para a gente que a Nova Jerusalém é Sião. Os irmãos entendem que João está dizendo para a gente que Sião não é um lugar, mas é um povo. Os irmãos estão entendendo que essas linguagens, essas figuras não se tratam de um lugar aqui na terra, mas é um povo que vai reinar sobre a terra. As nações andarão mediante a sua luz, promessa de Isaías mais uma vez, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. No novo céu e nova terra vai haver organização, sim, e tudo isso vai glorificar a Deus. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Meus irmãos, só podia se entrar no tabernáculo em alguns momentos, e uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E agora, meus irmãos, a porta não se fecha. É isso que significou quando Cristo morreu na cruz.
E o véu do tabernáculo foi rasgado de alto a baixo, porque já não havia separação entre Deus e os homens no sacrifício de Cristo. Mas aquilo aconteceu cabalmente na história da humanidade. Nós já estamos na presença de Deus sem reservas? Não, ainda vivemos cá, ainda temos uma união mística, ainda temos o Espírito Santo em nós, sem dúvida nenhuma, mas essa presença real, física, em que o nosso corpo é transformado, acontece aqui, onde já não vai haver mais separação entre Deus e homem, já não há mais necessidade de Santo dos Santos, a porta está aberta. E meus irmãos, quem disse, sem dúvida nenhuma, nas Escrituras, eu sou a porta? Quem disse, irmãos? Jesus. Deus é a luz dessa cidade, o Cordeiro é a sua própria lâmpada, as nações são atraídas para essa cidade, as suas portas não se fecham, e a glória do Senhor é manifestada aqui de forma cabal. Não haverá nada, não haverá nenhum pingo de contaminação nessa terra, no versículo 27, porque aquele que pratica abominação, a mentira, abominação aqui é idolatria, tá bom? De acordo com o Apocalipse. E mentira é aqueles que negam que Jesus Cristo é Deus e Senhor de todas as coisas. Não haverá mais nenhum pingo disso no novo céu e na nova terra. E quem pode entrar nesse tabernáculo? Quem faz parte desse povo? Quem pode estar junto nessa glória? Somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vou repetir essa frase: no livro da vida do Cordeiro. Quem não está em Cristo não está nessa realidade. Quem não está em Cristo não pode fazer parte desse cubo gigante que o texto está dizendo aqui, que reflete o novo céus, a nova terra, que reflete a nova Jerusalém, que mostra para nós na eternidade quem nós somos. Até as descrições, meus irmãos, são gigantescas. Por exemplo, quando se fala em 12 mil estádios, o que ele quer dizer com isso? Será que isso é um número exato? É óbvio que ele está usando a linguagem do tabernáculo, isso multiplicado por milhares. 12 mil estádios, para os irmãos terem uma ideia, dá de Atenas a Lisboa. Ok? É praticamente o tamanho do Império Romano na época de Apocalipse. É como se João estivesse falando: olha, esse tabernáculo é do tamanho do mundo. Eles entenderam muito bem a linguagem que ele estava usando. É óbvio que ela não é expressiva, ela é metafórica, mas eles entenderam muito bem o que ele estava dizendo. Esse tabernáculo, ele desce do céu, ele não está aqui. Esse tabernáculo não é feito por homens, esse tabernáculo é fundamentado nos apóstolos, e esse tabernáculo é a promessa, é o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento. Esse tabernáculo é o cume das 12 tribos de Israel. Esse tabernáculo é a noiva do Cordeiro. Não somente isso, meus irmãos, não somente o tabernáculo. O versículo 22 mostra que essa nova Jerusalém também é o novo Éden. Como assim, pastor? Olha o que o versículo 22:1 nos diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Amém? Irmãos, não nos traz alívio dizer isso? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Por que eu falo novo Éden? Porque essa é uma descrição muito clara do que Deus fez em Gênesis 1 e 2, em relação à árvore, em relação ao rio Tigres e Eufrates, que saíam, até a Septuaginta diz que eles saem do Éden, ek, out, né? Como a gente fala, que a gente cantou em Gaudete, né? Ex Maria, quer dizer, da Maria. O texto fala ek, né? De dentro do Éden. E aqui
João usa a mesma linguagem da Septuaginta e fala: agora o rio não sai do Éden, o rio sai do trono de Deus. E quem diz para nós, irmãos, eu sou a água da vida? Quem diz para nós isso, irmãos? Jesus. O que Jesus diz para a mulher samaritana? Que eu vou fazer jorrar de você rios de água viva. Os irmãos entendem que toda essa linguagem está intimamente ligada conosco. É um lugar, mas é um povo. Já não há mais árvore do bem e do mal, meus irmãos. O que há lá agora é alimentação para todos sempre. Irmãos, nós seremos alimentados por Deus na eternidade. Já não haverá mais fome, já não haverá mais pranto, já não haverá mais dor. Tudo aquilo que foi feito como maldição ao homem sair do Éden foi destruído pela obra de Cristo. E quem vai gozar de tudo isso são aqueles que estão no livro do Cordeiro da vida. Não obstante, é aí, nessa cidade, que estará o trono de Deus, e os seus servos o servirão. Vou continuar, para os irmãos entenderem. E contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E mais uma vez ele repete as profecias de Isaías, de Jeremias, Ezequiel. Já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E reinarão pelos séculos dos séculos. Quando nós estudamos duas maneiras de viver, nós lembramos que Deus criou o mundo e colocou aqui para reinarmos em nome dele. Mas havia a manifestação de Deus na virada do dia. Deus não habitava com eles, Deus os visitava. No novo céus e nova terra, a nova criação é principalmente caracterizada não pelo fato de nós recebermos a visita de Deus, mas agora nós vamos reinar com a presença de Deus. Agora nós vamos adorá-lo eternamente. Eu me lembro da expressão de Westminster, da Confissão de Westminster, que o produto final, o propósito final do ser humano é adorar a Deus, glorificar a Deus e regozijar-se nele eternamente. Ou seja, toda essa alegria fundamentada na palavra de Deus que agora sentimos, ela é multiplicada de maneira plena e eterna e infindável na presença do próprio Deus, que é inesgotável na sua própria natureza. Eu disse no começo da mensagem que toda essa linguagem faz com que aquilo que Deus nos prometeu, que nós seríamos cada vez mais parecidos, aproximados, nós estamos sendo conformados com a imagem de Cristo, culmina aqui, e eu vou mostrar para os irmãos. Porque na leitura do Advento, nós vemos várias vezes que nas promessas do Velho Testamento, Jesus Cristo foi apresentado como homem, como Deus, como profeta, como rei, como sacerdote. Os irmãos lembram disso? E nós somos tudo isso. E no fim dos tempos, todas essas características passam a ser nossas. Como assim, pastor? Nós seremos os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Nós seremos os sacerdotes de Deus, segundo o texto nos diz, no capítulo 1, no capítulo 5, nós seremos um reino de sacerdotes. Porque, de onde você tira isso, pastor? Porque é evidente a linguagem aqui, e o nome dele vai estar escrito nas suas testas. Irmão, quem no Velho Testamento tinha o nome de Deus na sua testa? O sumo sacerdote. Com uma frase em hebraico, Kod Yahweh, que quer dizer santo ao Senhor. Os irmãos percebem isso no texto aqui, ou eu estou vendo isso tudo sozinho? Vocês estão vendo isso comigo? Vocês estão vendo isso comigo?
Irmãos, Cristo, o nosso sumo sacerdote, morreu para que nós nos tornássemos sacerdotes. E quando nós falamos de sacerdócio real, Pedro usa muito essa linguagem, nós estamos lembrando dessa esperança também. Nós começamos aqui o que vai ser culminado lá. Quando nós servimos a mesa, quando nós servimos uns aos outros, nós estamos servindo o nosso sacerdócio, porque nós serviremos a Deus eternamente, e a nossa alegria está em glorificá-lo eternamente, o nosso gozo está em fazer isso, porque nós fomos criados para isso. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que tudo que Cristo está fazendo nas nossas vidas é literalmente uma preparação para aquilo que somos. Se hoje servimos a Deus na igreja, é porque a igreja é a Nova Jerusalém. Se hoje servimos a Deus na igreja, é porque somos sacerdotes de Deus nesse mundo. Se hoje servimos a Deus na igreja, é porque somos vozes de Deus nesse mundo, porque proclamamos a mensagem de Deus, portanto somos profetas de Deus, todos nós, porque proclamamos a mensagem de Deus, em nome dEle. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto vá, façam discípulos, preguem o Evangelho. Todos nós somos profetas, todos nós representamos Cristo, e todos nós somos sacerdotes, porque adoramos a Deus, segundo a sua vontade. Todos nós somos filhos. E meus irmãos, só falta uma coisa. E você vai dizer, todos nós somos reis, pastor? Porque Jesus é rei. Mas olha o que o texto nos diz. E eles reinarão para sempre. Não está escrito aí? E eles reinarão para sempre. Irmãos, aquela promessa que foi feita a Davi foi cumprida em Cristo, mas ela é continuada em nós. Nós somos os filhos de Davi, por causa do filho de Davi. Nós somos os reis e sacerdotes que Deus prometeu na eternidade, não por mérito próprio, mas porque os nossos nomes foram colocados no livro da vida. E nós só somos o que somos porque Ele habita em nós, tanto aqui como na glória. Quando nós nos reunimos como igreja e a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, é um prenúncio místico, mas real, do que será na eternidade, que será não somente, já não haverá mais nenhuma união mística com Cristo, mas haverá uma união concreta, verdadeira e física com Cristo, em que o meu corpo, o corpo do Diego, vai ser tão glorificado quanto o corpo de Cristo na ressurreição. Ainda que eu morra nesse mundo, eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, eu vou estar preparado como o corpo de Cristo para viver nessa nova Jerusalém. Aqui nós dividimos as águas, concorda comigo? Aqui nós dividimos as águas. Ou nós cremos nisso, ou isso tudo é história da carochinha. Ou nós cremos nisso tudo, ou a nossa fé é vã. Ela não tem utilidade nenhuma. Somos as pessoas mais miseráveis desse mundo, somos os enganados e ignorantes. Mas, meus irmãos, se isso tudo aqui é verdade, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não comemos o pão indignamente. Nós não bebemos o vinho indignamente. Muito pelo contrário. A dignidade de Cristo está em nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. Não porque merecemos, mas porque Ele nos amou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos justificou, e de acordo com as Santas Escrituras, Ele também nos glorificará.
pergunta é simples. Você vive e faz tudo o que você faz por essa fé? Por essa esperança? Ou isso tudo é fantástico demais para você crer? Faça uma pergunta sincera para você mesmo. Você crê realmente nisso? Me parece, meus irmãos, que não dá para entender o que a Bíblia diz sem entendermos isso. Todas as imagens, tabernáculo, Éden, templo, reinos, tudo que foi revelado é cumprido em Cristo e depois é aplicado em nós. Ele era rei, profeta e sacerdote, e nós seremos reis, profetas e sacerdotes eternamente. Ele morreu por nós, para que nós tenhamos vida. E ao nos aproximarmos da mesa do rei, essa é a nossa esperança. Amém? Vamos ficar em pé. Vocês perceberam que tudo que a gente faz nessa vida tem um reflexo na eternidade? Aquilo que é eterno começa agora. Portanto, vamos orar de maneira intercessória para que nós consigamos fazer a obra de Deus nesse mundo. Porque a Nova Jerusalém, ela se manifesta naquele dia dessa forma, mas ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos agora. É maravilhoso isso? Ela é manifesta lá, mas ela é construída agora, com gente como nós, em todas as igrejas desse mundo. Quero interceder por vocês, quero orar por vocês.